Ô, André, e vamos para a galera entender algumas coisas. Quais hormônios, nesse momento, você pode falar para mim que são os relacionados à obesidade? Assim, grosseiramente falando, a gente sabe que existem números, né? Que tem coisa que não adianta a gente começar a falar aqui, que fica muito complexo. Mas os mais comuns, quais são os hormônios mais comuns relacionados com a obesidade hoje? Se a gente for falar dos hormônios, né, ligados à fome, saciedade, que a gente já falou um dia, da grelina, da leptina, da colecistoquinina, Os que a gente pode atuar. aí tem os hormônios da parte sexual, né, que a gente, os hormônios esteroides, né, então que a gente pode falar da testosterona, a gente fala do estradiol, a gente fala da progesterona. Existe o hormônio do crescimento, GH, que muita gente repõe, faz uso de GH com a ideia de secar, né? E que na verdade não seca, né? É a reposição de GH a título de necessidade, ele é importante, ele é legal, mas também não é um hormônio que não deve ser utilizado como repositor para você achar que vai emagrecer. Muita gente, infelizmente, usa esse hormônio achando que vai aumentar o metabolismo. Tem muita gente, cara, e isso é muito sério, que usa hormônios da tireoide para emagrecer, tá? Que eu já vi e se utiliza em fórmulas, tá? Acreditando que vai acelerar o metabolismo. Também o que você vai fazer, como na testosterona, você vai bloquear a ação da tireoide, a ação, produção endógena de hormônios da tireoide. Mas geralmente o que as pessoas mais procuram são GH, testosterona e a testosterona que a pessoa não vai procurar para repor estradiol e progesterona, né? E é que a gente sempre acaba trabalhando todos esses, né, ligados à testosterona, porque acredita que a testosterona vai também aumentar o metabolismo, vai aumentar o ganho de massa muscular e vai queimar gordura, né? Não existe nada que queime gordura nessa vida a não ser fogo, né? Mas então não tem nada além disso. Então, mas como que você, então, indica o GH num contexto de emagrecimento? Existe a indicação do GH num contexto de emagrecimento? Não, não. No contexto de emagrecimento, não, tá? O GH, que é o hormônio do crescimento, a gente também, volta a falar, como o hormônio não é só dosar. A gente, na verdade, quando a gente, se tiver alguma indicação de dosar, o paciente tiver alguma suspeita de deficiência de GH, a gente tem uma série de exames que precisam ser feitos, né? Nem se dosa GH, existe F1, GFP3, se precisar fazer uma ressonância, tem uma série de exames, mas não se indica nenhum hormônio, reposição hormonal para emagrecimento, tá? Então, A gente, e muito pelo contrário, acho que tem que ser o contrário, a gente indica o emagrecimento para reposição, para uma melhora da reposição, entre aspas, hormonal. então, o que acontece é o seguinte: você tem a testosterona também tendo um posicionamento muito intenso em todo o padrão metabólico do indivíduo. O GH, a partir dos Uhum. 25 anos, nós temos uma queda de GH. Você Uhum. acha que isso aí é legal a gente para o homem? Quando ele está a partir dos 25, 30 anos, existe uma deficiência, uma queda de H ou não existe? Isso aí é lenda? O que é isso, André? Cara, na verdade, existe. Na verdade, depois dos 30, 35 anos, e começa a ter, em tese, começa a ter de toda a parte hormonal uma queda de taxa hormonal, porque, na verdade, a gente vai seguindo, né? Tem a parte de aumento de testosterona, GH, numa fase de crescimento, na fase de adolescência, pré-adulto. Quando você chega na fase adulta, existe uma estabilização, depois um declínio de alguns hormônios, né? Da maioria dessa parte hormonal. Então, existe um declínio do GH, existe um declínio de testosterona, existe, na verdade, o declínio. Não quer dizer que esse declínio a gente necessariamente tenha que fazer uma reposição, tá? É claro que a gente não pode ter uma deficiência. O que a gente tem que entender e muito mais, eu acho que
as pessoas que estão agora, né, essa geração que está vindo, é conseguir trabalhar uma melhora da qualidade enquanto você tem uma quantidade maior desse hormônio, para você não ter um declínio mais acentuado numa idade que já, né, de uma andropausa, de uma menopausa ou de uma deficiência hormonal. É fisiológico a gente ter um declínio. Agora, você ter um declínio não quer dizer que você esteja deficiente. Você ter um declínio é você trabalhar dentro da sua faixa de idade, dentro das suas possibilidades, você está dentro dessa faixa de hormônio, o hormônio servir e trabalhar dentro daquilo que você precisa, tá? Isso não quer dizer que você tem em vez de, vamos colocar um número aleatório, vai, que você tenha 10 de GH, agora você, com 35 anos de 10, caiu para 8 de GH. Quer dizer que você tem que trabalhar em 10 a vida inteira? Não. Às vezes o 8, para aquela idade, para aquela necessidade, ele é o ideal. O que você não pode é do 8, do 10 cair para o 3 e precisar do 8. Aí sim você tem que fazer reposição. Mas declínio hormonal não significa que você precisa trabalhar. Porque se fosse assim, né, a gente trabalharia com a testosterona de um adolescente, sei lá, que precisa produzir, precisa ter teste para produzir massa magra para ter o crescimento adequado, e numa fase adulta você não precisa, você não tem essa necessidade dessa carga hormonal. Mas se você conseguir trabalhar dentro da faixa de idade, mesmo tendo um pequeno declínio, você pode ter uma resposta metabólica tão interessante quanto com uma quantidade sérica, né? Uma quantidade circulante no corpo de hormônio um pouco menor. Isso não tem problema algum. Cara, isso aí é uma coisa que é uma loucura e é muito polêmico, para ser sincero, né? Porque você imagina, porra, por que que eu não posso ter com 42 o meu hormônio de 25, né? Por que não? Eu acho que é assim, óbvio, tem condições que vão te impedir. Por exemplo, um cara que está é mais velho, ele pode ter células que mutam mais e um aporte hormonal pode levar a uma neoplasia, um câncer, coisas assim. Uhum. Mas se ele tem um equilíbrio global, uma boa alimentação, um bom tudo, e mesmo assim tem uma queda fisiológica, ou seja, natural, do componente hormonal, na minha opinião, que eu estou numa posição aqui praticamente de paciente, eu acho que tem que tomar hormônio. Por exemplo, se a testosterona baixou, se eu tiver 70 anos, a testosterona baixou, eu vou tomar testosterona, não tenho dúvida. Outra coisa, a mulher que vai lá, que está com a cara parecendo uma de gaveta, vai meter bioestimulador até dizer chega. Aí tem aquele paradoxo. Então nós estamos agindo contra a natureza, nós não estamos aceitando o envelhecimento. Obviamente que não, né? É, Por exemplo, se o GH de 25 anos não é igual ao de 42 anos, nada mais justo você ter uma complementação exógena se é que você tem uma indicação, e por isso de um estudo, porque você vai evitar de ter uma outra complicação, porque a gente sabe que se os seus músculos crescem, se os seus ossos estão mais fortes, tudo mais, você pode ter outras células que cresçam também que sejam indesejadas. Mas, uhum. no meu ponto de vista, se nós fazemos lá a injeção do preenchedor, coloca lábio, porque quem faz a nossa depressão, quem faz a nossa cara ficar seca é a nossa idade, é a falta de hormônio. E por que que a gente não pode repor? Aí é que eu te pergunto, qual é o ovo de Colombo? Que você fala, meu, lá nos Estados Unidos, anti-age, hoje aí no meu Instagram, vocês podem lá ver, né, no post eu coloquei o Papai Noel bolado, gigante, o velhão, deve ter uns 70 anos, e falei, tá vendo? O cara, ele tá saudável. Ele vai ter um câncer de fígado. O cara tem 75 anos, 80 anos. Ele estava numa cadeira de roda, ou melhor, numa cadeira de roda com 60, 70 anos, ou melhor, ter um câncer de fígado com 85? Você entendeu do que se Não, trata? não. Dúvida? E é por isso que eu falo que é a individualização da coisa, né?
Até porque, assim, tem pessoas que têm uma qualidade de vida com uma... Eu tenho pacientes que têm aqui, idosos de 60, 70 anos, eu tenho um paciente de 65 anos que tem uma testosterona melhor do que de adolescente, né? Só que o que ele faz com essa testo? Nada, porque a libido está baixo, ele está cansado, ele está desanimado. Será que é só o hormônio, né? Então, para ele adianta. Então, assim, como eu tenho paciente de 30 anos e está super bem com o hormônio baixo, então, qual é a relação, né? Então, quando a gente fala de reposição hormonal, quando a gente fala de necessidade, a gente tem que entender o paciente, né? E não tratar o exame. Então, eu tenho pacientes que têm um hormônio lá super alto, mas não tem um ganho de massa muscular, que continua desanimado, que dorme mal, né? Então, eu vou ter que trabalhar o exercício, vou ter que trabalhar o estímulo para esse hormônio poder ter uma ação efetiva, né? Eu tenho pacientes que fazem tudo certinho e têm hormônio baixo. Aí eu vou entender, não, o hormônio está baixo por isso. Não, beleza, vamos repor essa parte hormonal. Ele tem melhora sempre? Na maioria das vezes tem, mas também nem sempre, porque não é só hormônio, né? Você tem muita parte mental, você tem muita parte psicológica, né? O Papai Noel boladão, ele não toma só hormônio, ele come direito, ele dorme direito, ele faz exercício toda hora, né? Porque por mais que você tome hormônio, bíceps, você não faz assim, não cai do céu, né? Você precisa estimular, né? O Papai Noel Sem treina, dúvida, sem né? dúvida. O Papai Noel treina. Então a gente tem que ensinar para o paciente que não é só repor hormônio. A reposição hormonal ela depende de uma série de fatores, né? E não é só trabalhar. Você tem, né? E é o que a gente trabalha às vezes essa parte uma linha que trabalha não é trabalhar a parte boa do exame, é trabalhar a parte ótima do exame, né? Então você tem que trabalhar acima dos 70, 80% do que está nos valores de referência, né? Até porque a gente sabe que aqueles valores de referência que tem nos exames é uma coisa meio jogada ao léu, né? É uma série de trabalhos que eles fazem uma média populacional, né? Que eles chegam naquele X da população que está sadia com aquele número. Então, muitas vezes eu nem trabalho em cima daquele valor de referência, mesmo para testosterona, inclusive para insulina, eu não trabalho o valor de referência da insulina que está lá, porque eu quero que o paciente dê o melhor dele, né? Porque tem o paciente, volto a falar, aí sim eu consigo trabalhar uma reposição hormonal. Porque se o cara fuma, o cara enche a boca de cachaça, para não falar outra coisa, 3 vezes por semana. O cara toma sol do meio-dia e não passa protetor todos os dias. O cara não faz exercício. O cara vai fazer bioestimulação e vai tomar testosterona. Daqui a 6 meses vai ter que fazer de novo a estimulação, ele vai ter que fazer de novo a reposição de testosterona, né? E ele não vai chegar a ser Papai Noel boladão. Então, mas é isso, mas é aí que são elas. Entende que foi o que a Bárbara colocou aqui. Você tem, os pacientes chegam aqui e falam, doutor, eu quero emagrecer. Oh, beleza. E o que você vai fazer para emagrecer? Você vai Sim, ter os seus auxiliares e aí você vai conseguir otimizar a sua dinâmica de emagrecimento com os facilitadores, balão intragástrico, Ozempic e blá 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 blá. Ok. Quando você está falando em hormônio, você tem aquele cara que come direito, que faz dieta, mas a queda hormonal, tem pacientes que falam assim, eu estou muito bem sem hormônio. Claro que está muito bem, porque você está adequado, né? Você se adequa à sua condição. Agora, quando você pensa em como você estava há 20 anos atrás, você já falou, opa, eu estava bem, eu estou bem, mas eu estava melhor. E aí o que, que acontece? Óbvio que se você tem um comportamento alimentar bacana, atividade e tudo mais, você vai ter um componente hormonal endógeno melhorado. Só sim, que as nossas células são fadigadas também depois de uma determinada idade, mesmo porque o nosso comportamento prévio detonou o nosso futuro, né? As células, elas sentem um impacto dos nossos do tempo que a gente não fez exercício, do tempo que a gente não comeu bem, do tempo uhum, que fumava-se muito, então tudo isso tem que ser considerado. Então, por isso que eu digo, para o paciente que vai procurar, tem um objetivo,
ele tem que usar todas as ferramentas. Quando a gente fala do bioestimulador, meu, em tese ninguém vai precisar, porque em teoria nós envelhecemos, isso é normal e abraça que é sua. Então, e aí que entra a medicina anti-aging lá dos Estados Unidos, que aqui no Brasil deram uma tesourada, eu não entendi muito bem por quê, porque o brasileiro acaba chutando a boca, né? Os caras falam Uhum. assim, eles já vão lá, já querem dar a dose dobrada, dobrar a meta, aí acabou queimando o filme aqui. Mas eu acho que é uma situação onde a gente tem que ponderar isso, tem que avaliar o bem-estar do indivíduo, né? Porque o que adianta você estar lá com 50 anos que você não anda direito, Sim, você a sua vida sexual é um lixo, você não faz nada, não faz, você sobrevive. É mais fácil viver 20 anos só, mais 15 anos a mais vivendo intensamente, do que você viver a vida inteira tipo uma múmia andando, né? E o ah, hormônio, e é por isso que as pessoas hoje procuram coisas diferentes, né? Procuram a ortomolecular, procuram uma perda de peso diferenciada, porque, na verdade, volto a falar, é aquela coisa, parece que é chato, mas assim, cara, é a individualização da coisa. Infelizmente, muita coisa da medicina tradicional fica naquela coisa do parece do gado, né? É isso, lá, 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 lá. E não, a individualização. E por isso que a gente precisa entender o paciente. A gente não tem que ter medo de fazer reposição hormonal, né? O paciente não tem que ter medo. Aliás, inclusive, vou te dizer uma coisa. A medicina tradicional, né, é a que mais faz terapia hormonal na mulher, né? Quantas mulheres tomam anticoncepcional? Anticoncepcional nada mais é do que bloqueio hormonal, né? O anticoncepcional nada mais é do que estrógeno e progesterona, nada mais é do que bloqueio de testosterona. Né? Tanto que reposição hormonal, por exemplo, uma das contraindicações de fazer uma reposição de testo é em mulheres que usam anticoncepcional. Por quê? O próprio anticoncepcional bloqueia a testosterona. Mulher que toma anticoncepcional geralmente vai dosar testosterona é zero, né? Porque fisiologicamente o anticoncepcional faz um bloqueio de testosterona. Então, ela bloqueia toda a parte hormonal dela. Então, a medicina tradicional já faz bloqueio hormonal há aham, décadas e décadas, né? E a gente isso, sabe hoje que está implícito nisso, das implicações. Claro, tem o lado bom, tem o lado, mas tem o lado ruim também disso tudo, né?